Meus queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Bom podermos estar aqui em mais um dia do Senhor, em mais um culto ao Senhor, e podermos ouvir a sua voz por meio da Escritura Sagrada. Como os irmãos sabem, estamos caminhando para o final da exposição do livro de Juízes, e eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 20. Juízes, capítulo 20. Queridos, sem dúvida, o livro de Juízes é desafiador. É um livro pesado, não é um livro leve, não é uma história fácil de se contar, é uma narrativa difícil. No entanto, é a história do povo de Deus, não é a história apenas do Israel do Antigo Testamento, mas retrata muito bem a nossa história, a nossa caminhada, aquilo que acertamos, como também aquilo que erramos. E nós podemos ter um retrato muito claro dos nossos dias quando nós contemplamos o livro dos Juízes. Juízes, capítulo 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem. Desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina até Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e, à noite, cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizera vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho nesse caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito a Israel. Assim se ajuntaram toda esta cidade, todos os homens de Israel, contra esta cidade, todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim, vindo das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Nós vamos orar e, como os irmãos percebem, foi assim na semana passada, um texto muito longo, nós dividimos em 2 blocos e será assim neste domingo também. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abrimos e lemos aqui a Tua palavra, clamamos por Tua graça e misericórdia sobre nós, que o Senhor nos edifique, Pai, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos,
Um dos grandes desafios que nós vimos na semana passada foi respondermos à pergunta: até que ponto o seu coração é capaz de conduzir você? Até que ponto o seu coração é capaz de conduzir a sua vida? E vimos, à medida que o texto foi exposto na semana passada, que o coração do homem entregue a si mesmo é uma fábrica de grandes desgraças. Nós percebemos numa história muito triste a que ponto o coração do homem pode levá-lo quando este está entregue a si mesmo, quando este está tomado pelas filosofias desse mundo, quando este está tomado pelo paganismo, quando este está tomado por seus próprios desejos. Aspectos que de repente nunca se passaram na nossa mente, ou mesmo se passaram, nós afirmamos no passado que jamais praticaríamos tais coisas, talvez agora fossem cobiçados e até mesmo praticados. Porém, irmãos, nós vivemos diante da face de Deus. Conquanto o nosso mundo, o nosso tempo presente, não só hoje, mas em todas as eras nós percebemos isso, tem experimentado a impunidade, pessoas que praticam males, pessoas que cometem crimes e não são devidamente julgadas, nem punidas, e muitas vezes até devidamente julgadas e não punidas. Nós percebemos isso de maneira muito clara. Parece que essa visão de impunidade e de uma justiça que não é cumprida, parece que ela entra também no nosso coração. De alguma maneira, a gente passa a fazer as coisas e viver a vida de acordo com os nossos desejos, desprezamos completamente a Escritura Sagrada, a lei do Senhor, o que o Senhor nos diz na sua Escritura, e passamos a viver como os pagãos vivem, de acordo com o nosso coração. E talvez nós olhemos para Deus dentro de uma perspectiva completamente equivocada, que nos foi talvez ensinada durante anos, e que por a superficialidade e a nossa falta de desejo de conhecermos de fato a Escritura, tenhamos ficado com o coração em paz com a caricatura de Deus que nós formamos na nossa mente. De repente exaltamos tanto a graça de Deus, e um Deus tão bonachão, que é praticamente complacente, tolera o pecado e não pune o pecado, que de alguma maneira nos sentimos confortáveis até em pecar. E essa visão errada de Deus que é pregado em muitos locais: venha como você está e curta a vida no nosso meio como você está também. Não tem para que ter mudanças. E muitas vezes até, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, mas as aplicações da palavra de Deus, que verdadeiramente foi exposta ao nosso coração, ela foi aplicada por nós ao nosso coração de maneira seletiva. De modo que passamos a enxergar da seguinte forma: não, isso aqui é demais para mim, eu não vou obedecer tanto. Não, isso aqui sim eu posso obedecer. E deixamos então de observar todo o conselho da palavra de Deus para, de alguma maneira, abraçarmos aquilo que era mais conveniente a nós. Só, irmãos, que vivemos diante da face de Deus. E não podemos pensar que, por sermos povo de Deus, de alguma maneira o Senhor será mais brando para conosco quando nós pecarmos. Pelo contrário, irmãos, o texto de Hebreus 12, o versículo 8, deixa claro para nós que se nós estamos sem correção da qual todos têm se tornado participantes, logo nós somos bastardos e não filhos. E lembre do contexto ali da carta aos Hebreus. Os cristãos estavam enfrentando uma segunda grande perseguição, muito mais dura do que a primeira que eles enfrentaram nos dias de Estevão. O Império Romano se levantou com mão forte, e o fato de se reunirem muitas vezes trazia a lembrança de tudo aquilo que foi vivenciado no passado, as lutas, as perseguições, pessoas que foram executadas, bens que foram perdidos, famílias que foram rachadas ao meio por causa do Evangelho. E esses traumas, essas vivências do passado, muitas vezes soavam como uma forte trombeta ao coração, quando o dia do Senhor chegava e o povo era convocado à reunião solene. Eles estavam deixando de se congregar. O próprio autor aos Hebreus diz que isso estava se tornando como um costume de alguns. Os irmãos olhavam para a reunião solene, para o culto público, para o dia do Senhor e diziam assim: olha, isso me traz lembranças terríveis.
o estar na igreja, o fazer parte da igreja, o congregar com os meus irmãos, traz lembranças terríveis. E talvez hoje pensássemos no grande número de desigrejados que existem. Cada um com a sua causa, cada um com a sua bandeira, com a sua justificativa, mas o que o autor aos Hebreus diz é: não deixemos de congregar. E, meus irmãos, de fato, todo aquele processo que de alguma maneira atingia o coração daqueles irmãos era um processo disciplinar. E de repente nós paramos e pensamos: mas o que eles fizeram para que enfrentassem tamanha dor e tamanha disciplina? Qual o mal do coração? E, irmãos, eles não eram diferentes de nós. E se nós olhamos para eles no passado como santos puros e perfeitos, sem nada a ser reparado, sem nada a ser tratado, talvez seja exatamente essa a visão que nós tenhamos a nosso respeito. E aí, quando disciplinados pelo Senhor, tenhamos aí as nossas justificativas e questionamentos a Deus. Por que eu, Senhor? O que é que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Por que eu tenho que passar por isso? O fato, irmãos, é que nenhum de nós é melhor do que o povo de Deus do passado, ou mesmo nenhum de nós é melhor do que o próprio Senhor Jesus, que suportou a oposição, que suportou tamanha dor, que suportou a rejeição, que suportou a cruz, que se fez pecado por nós, para que fôssemos feito aquilo que cantamos, justiça de Deus. Meus irmãos, o fato é que Deus, Ele nos trata como filhos. E Deus está tratando assim também a tribo de Benjamim. Lembre que, a partir do capítulo 19, o narrador ele nos conduziu a observarmos de forma mais específica a tribo de Benjamim. A partir do capítulo 16, nós temos ali na história de Sansão, até o final da história de Sansão, e o capítulo 18, um relato mais preciso sobre a tribo de Dan. É certo que esses relatos eles não são de maneira... numa data subsequente, não foi Sansão e depois foram aqueles, não é um relato que nós temos uma narrativa de maneira cronológica. No entanto, meus irmãos, aquilo ali o narrador foca diretamente na tribo de Dan, e agora ele volta os seus olhos para a tribo de Benjamim, como já vimos domingo passado. E quando nós olhamos a tribo de Benjamim, o que é que nós percebemos? Percebemos ali a história de um levita. Esse levita ele não casa com uma mulher, ele se apossa, se a senhora de uma concubina. Nós vimos a definição de concubina aqui. Ele passa a viver com essa mulher e, de um determinado período, essa mulher deixa aquele homem e volta para a casa do seu pai em Belém de Judá. Aquele homem, após 4 meses, ele vai buscar a sua esposa e ele, chegando na casa do pai daquela moça, ele é muito bem acolhido por aquele pai, que talvez tenha ali no coração a intenção de saber quais eram os intentos daquele levita com a sua filha, porque pela lei ela era casada, provavelmente cometeu algum tipo de adultério, os comentaristas eles giram em torno dessa perspectiva, e ela volta para a casa do seu pai, e ali então, se aquele levita a toma e leva aquela mulher em julgamento, ela poderia ser condenada ao apedrejamento por adultério e abandono do lar. Então, ele, de alguma maneira, supõe-se que ele quer saber o que é que se dará da sua filha. Mas aquele homem, então, ele, depois de permanecer segurando o levita ali mais do que deveria na sua terra, ele libera aquele homem, o levita volta com a sua esposa e o seu servo. Já está anoitecendo. E, de repente, o servo olha, é a cidade de Jebus, que é Jerusalém, que na época era dominada pelos jebuseus, era a cidade mais próxima. Só que Jerusalém só será conquistada e se tornará a cidade de Davi nos dias de Davi. Naquela época, Jerusalém pertencia aos jebuseus, um povo que as tribos de Israel não expulsaram. E eles estavam lá habitando em Jebus, que é Jerusalém. O levita, então, ele diz assim: olha, nós não ficaremos nessa cidade, porque essa não é a cidade dos nossos irmãos. E eles passam adiante e chegam à cidade de Gibeá, que era uma cidade que pertencia à tribo de Benjamim, e lá eles ficam. Quando eles estão em Gibeá, eles pensam que a receptividade, por serem irmãos, ainda que de tribos diferentes, mas por serem todos filhos de Israel, ela seria uma receptividade boa para eles. No entanto, eles vão dormir na praça. E não é um guarda que chega no outro dia para acordá-los.
Quem chega lá é um senhor já de muita idade, um velho, e aquele homem se aproxima deles e diz assim: olha, vocês não dormirão na praça. Vocês não podem ficar aqui, venham para a minha casa. E recolhem aquele levita, a sua esposa e o seu servo para a sua casa. No entanto, irmãos, o que acontece de noite é uma das piores cenas que nós temos no relato de toda a Escritura. Alguns homens da cidade de Gibeá, filhos de Benjamim, eles batem na porta daquele senhor e eles manifestam ali o seu desejo: traga esse homem para fora, nós queremos abusar dele. Veja que coisa horrível. E isso nos lembrou muito bem o que acontece lá em Gênesis no capítulo 19. A cidade de Sodoma, quando o Senhor visita aquela cidade, os anjos do Senhor estão na casa de Ló, e Ló abriga aqueles anjos, os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, e eles querem abusar daqueles anjos. Naquele momento, os anjos protegem a família de Ló, e eles saem da cidade. O que acontece aqui é diferente. Aquele levita, ele que não quer ser abusado, depois de aquele ancião ter proposto até mesmo entregar a sua filha, que era virgem, e a concubina do levita, para que ambas sejam abusadas ali por aqueles homens não aceitam. O levita empurra sua mulher para fora de casa, tranca a porta e dorme. E o que o texto nos diz, irmãos, é que aquela mulher, ela é abusada durante toda a noite. Nós não sabemos a quantidade dos homens que estavam ali. Eram muitos homens. E aquela mulher, no outro dia, fraca, completamente desumanizada. Ela se lança sobre a porta, já com o dia amanhecendo, e desfalece com as suas mãos no limiar da porta. Aquele levita acorda no outro dia, e como se nada tivesse acontecido, olha para o corpo da sua esposa, praticamente morto, jogado na porta de casa, e ele simplesmente emite as seguintes palavras: levanta-te, vamos embora. Aquela mulher não consegue se levantar, ele a põe no lombo de um jumento, e ele arrasta aquela mulher, então, carrega até as montanhas de Efraim, até a cidade de Siló, que era onde ele servia na casa do Senhor. Chegando lá, provavelmente aquela mulher já estava morta, ou então ele matou aquela mulher lá. Nós não temos esse relato preciso no texto. O fato é que ele despedaça aquela mulher com um cutelo em 12 partes. Envia aquelas 12 partes a todas as tribos de Israel. E aqui nós temos então, irmãos, o contexto desse texto do capítulo 20. Nós não podemos entrar nesse texto sem antes termos a lembrança de toda essa história trágica, terrível que aconteceu. Essa primeira parte do texto, ela nos traz alguns aspectos, irmãos, muito tristes. E eu quero pensar com os irmãos aqui sobre esse tema, que às vezes é tão difícil para a gente de ser compreendido. A disciplina de um Deus que vê e de um Deus que age na história. A disciplina de um Deus que vê e um Deus que age na história. Perceba que nessa primeira parte, nós temos aqui um relato que é diferente de tudo que a gente tem visto há muito tempo já na exposição de Juízes. O primeiro versículo nos diz que saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Veja que coisa interessante, meus irmãos, a última vez que nós tivemos o relato de que todo Israel se ajuntou foi nos dias do juiz Otiniel, o primeiro dos juízes. Foi exatamente lá que todo Israel se ajuntou. Depois de Otiniel, os períodos de conquista de povos pagãos sobre Israel se deram de maneira mais isolada, mas cada tribo lutou por si e Efraim sempre reclamando: por que não me chamaram? Por que não me chamaram? É isso que aconteceu. Era Dan lutando, era Judá lutando, eram tribos lutando de maneira isolada, mas Israel não se ajuntava como um corpo. E isso, irmãos, nós vimos aqui muito tempo atrás, na exposição de Juízes, que trazia para nós, que traz para nós de maneira muito clara, essa falta de percepção de unidade de povo de Deus, do povo de Deus. Veja, se Deus deixou de ser o meu Deus, e Ele é o ponto de convergência de toda a nação,
as tribos elas passam a viver de maneira mais egoísta. Elas automaticamente passam a viver como se elas fossem o centro, elas fossem o fim de todas as coisas. Quando Deus deixa de ser o ponto de convergência, e nós vimos isso aqui também quando falamos à época, na carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo chama aqueles irmãos da igreja de Filipos a terem um só pensamento, um só sentimento, uma só disposição, e ele diz, qual é o ponto de convergência para isso? Ora, irmãos, todos aqueles irmãos da igreja de Filipos, assim como os nossos irmãos do passado aqui, das tribos de Israel, eles precisavam de um ponto de convergência. E o que o apóstolo Paulo faz em Filipenses 2, a partir do versículo 5, é dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, se Cristo deixa de ser o ponto de convergência, se a sua palavra deixa de ser o ponto de convergência, haverá então o nascimento de seitas. Porque cada um começa a perceber Deus da sua forma. Veja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma associação de várias igrejas, que elas têm um sistema doutrinário, um sistema de disciplina, um sistema de governo, que são iguais, ou que deveriam ser iguais. E elas estão debaixo de um mesmo guarda-chuva. Assim são os batistas, os congregacionais, os assembleanos e várias outras denominações. No entanto, meus irmãos, existe um ponto de convergência entre todas essas denominações, que são os absolutos da fé. É a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a certeza da obra suficiente de Cristo, é a certeza de que somos povo de Deus, de que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é a certeza de que estamos caminhando por causa das promessas de Deus, por causa dessa aliança feita em Cristo para uma nova Jerusalém. Por isso, ainda que com maneiras de enxergar aspectos teológicos de forma diferente, nós temos essa convicção de fazermos parte de um mesmo corpo. É certo que muitas igrejas levantam bandeiras nos nossos dias que são completamente distorcidas da palavra de Deus, que são heresias. Nós temos dentro de meios que até consideramos de maneira geral que são nossos irmãos, pontualmente igrejas que se levantam e pastores que afirmam que nós precisamos atualizar a palavra de Deus. Ou de igrejas que passam a processos de ordenação de pessoas que a Bíblia literalmente apontam como estando debaixo do juízo e da ira de Deus. Por isso nós não consideramos nossos irmãos em Cristo. Mas veja, o critério utilizado nos é dado pela própria palavra de Deus. Mas o que acontece aqui, irmãos, não é uma perspectiva de que tal tribo se tornou uma seita e por causa disso eu não posso ter comunhão com ela. Veja, todas elas eram filhas de um mesmo pai. Todos eles, todos aqueles homens e mulheres de Israel receberam a palavra e a aliança do mesmo Deus. No entanto, irmãos, quando o Senhor deixou de ser a referência, quando o Senhor deixou de ser o ponto de convergência, outros aspectos entraram e eles passaram a se ver como pessoas que agora eram inimigas e que disputavam. E isso é muito triste. Meus irmãos, o fato é que, ainda que não saibamos o tempo exato que esse texto aconteceu, e à medida que fomos lendo o texto, nós perceberemos que esse texto ele não faz parte da cronologia final do juízo, mas ele deve estar inserido lá no início, por conta do sacerdote que é relatado aqui, filho de Arão, Eleazar, e que faz parte do início do livro de Juízes. Logo, meus irmãos, tamanha catástrofe não aconteceu nos últimos dias. Aconteceu nos primeiros dias. Gotas que foram absorvidas, pequenas gotas que foram bebidas, e de maneira tão rápida o povo se desviou do Senhor e da sua palavra. Só que o evento que acontece com essa concubina é algo tão trágico,
que ele consegue reunir todas as tribos de Israel. Lembre que os versículos finais do texto do capítulo 19, ou o versículo final, o versículo 30, ele diz o seguinte: cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal coisa se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai, falai. Esse evento, irmãos, foi tão grave que chamou a atenção de todas as tribos. E aí eles resolveram se reunir em congregação diante do Senhor e foram para a cidade de Mispa. Quando eles chegam em Mispa, o narrador faz questão de dizer como se fora um só homem. E isso denota a unidade do povo ali. Ele faz questão de dizer também que desde Dan até Berseba, e também da terra de Gileade, desde o extremo norte, é como se nós disséssemos desde o Oiapoque até o Chuí. É desde o extremo norte de Dan até o extremo sul de Berseba, e até mesmo aqueles que estão da além do rio Jordão, que não atravessaram o Jordão, a cidade de Gileade. Ele faz questão de dizer que todo o povo estava representado aqui. E não eram poucos homens. Ele traz o relato de 400 mil homens. E 400 mil homens de guerra que puxavam da espada. Não eram homens frágeis, eram os homens fortes das tribos. Os príncipes das tribos estavam aqui, os anciãos das tribos estavam aqui, os sacerdotes estavam aqui. Havia toda uma congregação formada por príncipes, sacerdotes, todo o povo, dos mais fortes, os valentes de guerra, todos eles estavam reunidos aqui em Mispa. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação. Havia 400 mil homens de pé que puxavam da espada. Os filhos de Benjamim, eles ouvem isso. Eles sabem do que está acontecendo. Mas é interessante, irmãos, que os filhos de Benjamim, eles não foram. E veja, foi um pedaço também daquela mulher enviado para a tribo de Benjamim. Mas a tribo de Benjamim ouve, mas ela não vai. Não é estranho isso? Mas há um outro aspecto aqui importante. Eles querem ouvir o levita. Olha, nós recebemos aqui uma caixa via Sedex. Quando nós abrimos, tinha um joelho lá dentro, tinha uma mão lá. A gente quer entender o que é isso, foi endereçado por você. E aí o levita resolve contar a história. Só que, irmãos, o levita é o retrato perfeito daquilo que nós fazemos com as nossas narrativas. Quando você assiste filmes policiais, ou nós temos aqui uma policial também, né? Ou quando você lê histórias sobre policiais, é interessante, porque quando você senta para ser interrogado, quando a pessoa é sentada lá para ser interrogado, geralmente se ouve as partes. Ouve-se uma parte e ouve-se a outra parte, para se chegar de forma mais precisa ao que é a verdade. No entanto, eles ouvem aqui apenas a parte do levita. E o levita conta a narrativa de acordo com aquilo que ele quer contar. E quando nós olhamos o que ele fala aqui, ele foi leviano, irmãos, nas suas palavras. Ele não agiu com a verdade. Veja o que é que o levita diz. O levita chega e diz assim: então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Essa é a história verdadeira? Não, não é, irmãos. O que foi que de fato aconteceu? Ele estava naquela casa e os homens de Gibeá, alguns homens de Gibeá, não foram todos os homens de Gibeá, alguns homens de Gibeá queriam abusar dele. Irmãos, abusar e matar são coisas completamente diferentes. Ele inclui aqui todos os homens de Gibeá querendo matá-lo. E aí ele diz assim: olha, como não conseguiram, o que é que eles fizeram? Violaram a minha concubina. Não foi isso que aconteceu. Quem empurrou ela para os leões foi ele mesmo. Quem jogou ela na jaula para que ela fosse devorada foi ele mesmo.
Não foram os homens que pediram então a mulher dele como prêmio de consolação. Ele a jogou para os leões devorarem. Mas ele se isenta de tudo isso. Afinal de contas, é a minha versão. É aquilo que eu quero contar. Irmãos, os sábios, eles sempre têm um caminho a seguir. Quando nós escutamos uma versão, nós precisamos ouvir a outra versão. Irmãos, o risco é nós emitirmos um juízo precipitado, sem ouvirmos a outra parte. E muitas vezes nós nos apropriamos de narrativas, muitas vezes por nossas paixões, por nossas preferências, e nem nos apercebemos, nem julgamos os fatos, nem buscamos de forma mais profunda o que é que aconteceu ou o que é que está acontecendo, para que possamos formar um juízo de valor correto sobre o assunto. Nós simplesmente olhamos para determinada parte da história e tomamos partido, porque talvez aquilo ali mexa com o nosso coração. E nesse caso aqui, partes de corpos estavam distribuídos, então isso aí já é demais. Isso aí já valeu, nós cremos na sua narrativa, você está certo, mexeu com o nosso brio, mexeu com o nosso orgulho, mexeu com o nosso ego, tal coisa nunca se fez em Israel. E aí então eles tomam uma decisão, e olhe que eles são incitados pelo levita. Eia, dai a vossa palavra e conselho nesse caso. Ele está inquirindo. É como se ele estivesse pegando todos aqueles príncipes de Israel, aqueles 400 mil homens, e colocando contra a parede e dizendo assim, eu decreto, eu determino, eu exijo, deem o seu conselho e a sua palavra. E aqueles homens agora têm uma resposta para dar para aquele levita. Então todo o povo se levantou, o versículo 8 usa pela segunda vez essa expressão, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. E eles então preparam todo um ambiente de guerra. Aqueles homens que distribuirão os mantimentos, que carregarão as armas, que estarão prontos, e os outros que estarão prontos para a batalha. O cenário está armado, irmãos. Só que antes eles tomam uma decisão. Eles enviam mensageiros para Benjamim. E esses mensageiros, eles vão com uma mensagem muito certa. Eles vão enviados para a tribo de Benjamim, para os príncipes de Benjamim, e digam assim, olha, aconteceu isso, isso e isso na cidade de Gibeá. Faça o seguinte, entregue para nós esses homens de Belial, para que Israel seja purificado. Irmãos, de certa forma, eles estão obedecendo à lei. Eles não estão generalizando toda a tribo. Perceba, não foi toda a tribo de Benjamim que cometeu esse mal, mas foram alguns homens da cidade de Gibeá, e segundo agora o relato do levita, todos os homens da cidade de Gibeá. Mas eles enviam seus mensageiros, e eles dizem assim, olha, Benjamim, por favor, entrega para a gente esses homens, que a gente vai tratá-los de acordo com a palavra do Senhor, para que o mal, para que esse vexame, essa vergonha, essa coisa horrível que aconteceu, seja extirpada, seja purificada, seja retirada do meio de Israel. No entanto, irmãos, a resposta de Benjamim, que poderia ser, vamos entregá-los. Afinal de contas, irmãos, o que é uma tribo das menores tribos contra todas as tribos? A tribo de Benjamim não era a maior tribo. Ainda que fossem muito bons para o exercício da guerra, eles não eram a maior tribo. E jamais eles teriam condições de vencer todas as tribos unidas contra ele. Então, Benjamim, se ele sentasse ali e pensasse, ele diria assim, vamos entregar esses homens. Que coisa feia dentro da nossa própria casa, existir entre os nossos parentes, entre aqueles que têm o mesmo sangue que a gente, terrível mal. Mas, irmãos, Benjamim, ele age de forma corporativa. E muitas vezes esse é um mal que existe também entre nós. Sabe aquela coisa de defender a nossa família, mesmo quando ela está errada? Na casa dos outros, nós somos rápidos em apontar o dedo. Mas nós esquecemos, irmãos, a nossa própria casa.
E Benjamim faz exatamente isso. Irmãos, nós precisamos ter uma consciência que o nosso pacto, a nossa aliança, é com os nossos irmãos que também estão pactuados e aliançados com Cristo. Irmãos, isso é muito grave, e o Senhor Jesus falou sobre isso. Que pais se levantariam contra os seus filhos e filhos contra os seus pais por causa de quem? Não é por causa das minhas preferências, como eu gosto de andar, como eu gosto de pensar, como eu trabalho. Não, não é por causa disso. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele questiona aqueles irmãos: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há? Eu não posso me associar, irmãos. Eu não posso assinar um contrato junto com um pagão. Por quê? Porque são valores, princípios, porque são deuses diferentes. E muitas vezes o meu Deus vai dizer assim: olha, sonegar é pecado. E o Deus do paganismo vai dizer assim: o que é que tem de mais? A injustiça no nosso país corre solta, tem que sonegar mesmo. Para que você vai emitir nota fiscal de serviço? Para que você vai ser tão fiel? Por que não você aí maquiar um pouquinho o imposto de renda? Imagina num casamento. De que forma os filhos serão criados? E muitas vezes, irmãos, por isso acontecer dentro da casa da gente, a gente arruma as melhores desculpas e justificativas para maquiar o pecado. E muitas vezes se torna celebrado o pecado. E muitas vezes agiremos contra a própria igreja, por causa do pecado que é simplesmente visto de uma outra forma, porque está acontecendo dentro da minha casa. E não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Meus irmãos, cada um de nós é chamado a obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas. A submissão da esposa ao marido, ela não deve abrir mão da palavra de Deus. A obediência dos filhos aos pais não deve abrir mão da palavra de Deus. Se o seu pai obriga você a fazer algo contrário à palavra de Deus, pela palavra de Deus, você é chamado a desobedecê-lo. Perceba como isso é grave, irmãos. Se o marido obriga a esposa, ou se a esposa obriga o marido a fazer algo em desacordo à palavra de Deus, quebrou-se aí a submissão, porque a nossa submissão maior é a palavra de Deus. Se a liderança de uma igreja age em desacordo à palavra de Deus, irmãos, na nossa profissão de fé, nós nos comprometemos a nos submetermos à liderança da igreja, desde que essa esteja submissa à palavra de Deus. A partir do momento em que não há submissão à palavra de Deus, não há submissão à liderança. E isso em qualquer outra instância, meus irmãos. Seja com o governo. Se o governo interfere em assuntos que são próprios da palavra de Deus e ferem a minha autonomia enquanto pai, a minha autonomia enquanto esposo, a minha autonomia enquanto pastor, que a palavra de Deus me dá, meus irmãos, nós somos chamados a desobedecer o governo. Irmãos, o governo interferiu no dia do Senhor. E as igrejas simplesmente se deixaram conduzir. O dia do Senhor não é uma escolha para nós, irmãos, é uma convocação de Deus. E quando a palavra de Deus não é proclamada, o mal, ele se assenhora da sociedade. Quando a palavra de Deus deixa de ser pregada, meus irmãos, quando a igreja de Cristo deixa de ouvir a palavra de Deus, ela passa a ouvir outras coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você, não existe culto online. Não existe culto virtual. O culto é o ajuntamento presencial do povo de Deus. E, meus irmãos, é exatamente isso que a palavra de Deus nos coloca. Quando Roma impedia o povo de Deus de se ajuntar, o povo ia para as cavernas, o povo ia para as catacumbas, mas eles não abriam mão do dia do Senhor. Só que Benjamim age diferente. Benjamim não age pela palavra, ele age pelo sangue.
E ele se ofende, porque todo Israel está sendo bíblico agora, está dizendo assim, tragam esses homens para cá. E eles dizem assim, não, são nossos irmãos. É nossa família. Nós não podemos agir contra a nossa família. Eles estão errados. E toda a tribo pagará por isso. Pelo orgulho. Por agirem contrários à lei de Deus. Todos eles pagarão. O que é que eles fazem? Eles juntam então o seu exército. Nós não vamos entregá-los, nós vamos para a guerra. 26 mil homens eles conseguem juntar. Mais 700 homens da tribo de Gibeá e mais 700 homens canhotos que com uma funda conseguem arrancar um cabelo da sua cabeça. Imagina só a precisão desses homens. E nós veremos aqui no segundo bloco do texto como Benjamim ele vence algumas das batalhas. Irmãos, é uma história pesada. Se a gente acha que o capítulo 19 ele foi pesado, o capítulo 20 também o é. 400 mil contra 20 e tantos mil. Quem você acha que vai vencer a batalha? Entramos então na segunda parte do texto, e eu chamo você a lermos a partir do versículo 18 novamente, até o final do capítulo, e eu peço que você não disperse, preste bem atenção na leitura da palavra de Deus. Levantaram-se os israelitas, subiram até Betel e consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim e, junto a Gibeá, se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde, no primeiro dia, o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão. Respondeu o Senhor, subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18 mil homens, todos dos que puxavam espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo, tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor, subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como todas as outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns dos povos e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel, pelas estradas das quais uma só para Betel e outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram, vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e atraiamo-los da sua cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10 mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam a espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá.
A emboscada se apressou e acometeu Gibeá, e de golpe feriu-a toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram. Viraram os homens de Israel e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e na respiga mataram ainda pelos caminhos 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. Que história triste, hein? Se Benjamim tivesse entregado, irmãos, aqueles homens de Gibeá, provavelmente nada disso teria acontecido. O fato é que foram para a guerra. E talvez a gente olhe para esse texto e veja aqui uma mistura de números. Ora, 26.000, depois morreram mais 18, depois mais 5.000, depois mais 2. Só que 26.000 foram os convocados primeiros. Depois, o restante da tribo teve que ir para a guerra. Sabe convocação do exército? Vão primeiro aqueles que estão alistados, aqueles que estão servindo, depois vão os reservistas, depois vai mulher, cachorro, gato, papagaio, vai todo mundo para a guerra. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Todos os homens da tribo de Benjamim morreram, com exceção de 600 homens, meus irmãos. A tribo inteira teria toda a probabilidade agora de ser completamente extinta. É interessante o que acontece. Veja, os filhos de Israel se levantaram diante do Senhor e perguntaram: quem subirá à peleja contra Benjamim? Qual foi a resposta do Senhor? Judá subirá primeiro. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 1 de Juízes, o versículo 1, o narrador nos dirá o seguinte: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Veja, o versículo 1 do capítulo 1, a pergunta é: quem dentre nós subirá contra os cananeus para pelejar contra eles? Quem eram os cananeus? Eram os pagãos que habitaram a terra que o Senhor deu a Israel. A terra ficou desocupada 400 anos, outros ocuparam a terra, e agora eles têm que fazer uma faxina, desocupar aquela terra, porque era a habitação do povo de Israel. Só que eram cananeus, eram pagãos. E o Senhor naquele dia disse: Judá subirá primeiro. Judá liderará a empreitada. E Judá, então, irmãos, começa a liderar a empreitada de conquista da terra ali. Só que aqui, irmãos, eles fazem a mesma consulta ao Senhor em Mispa. Quem dentre nós subirá primeiro? Mas não é contra os cananeus. Não é contra os pagãos. Mas é contra o nosso irmão Benjamim. Quem dentre nós subirá primeiro? E veja, irmãos, com grandes poderes também você recebe grandes responsabilidades.
E Judá, então, ganha a preeminência aí. E não é algo fácil para a tribo de Judá nesse momento. Porque Judá se levantará como o primeiro contra um irmão seu. Na verdade, o seu irmão mais novo. Um irmão se levantará contra o outro, irmãos, para estabelecer a disciplina dentro do povo de Deus. Judá subirá primeiro, não contra os cananeus, mas contra Benjamim. E Judá, então, lidera essa empreitada. Só que o que nós veremos aqui, e aí a gente tem que lembrar um pouquinho da geografia do lugar. As cidades de Benjamim, elas se situavam em locais altos, em montes. E é muito mais fácil você lutar de cima para baixo do que de baixo para cima. Até a gravidade ajuda a pedra a ganhar maior velocidade. Então, o que é que acontecia? Eles organizaram a peleja e saíram para enfrentar pela primeira vez. E nesse primeiro enfrentamento, irmãos, 20 mil homens de Israel foram mortos. E aí você imagina quantos morreram com aquela funda da mão esquerda. E é interessante, irmãos, essa riqueza de detalhes do texto. Quando você atira com a mão direita, você imagina que um soldado ele sobe com a espada na mão direita e com um escudo no braço esquerdo. Então, quando você sai para lutar e você é destro, você vai defender mais esse lado de cá. Só que quando você atira com o lado oposto, o seu lado da espada está completamente aberto, o escudo não defende. Então, esses 700 homens que eram peritos em atirar com pedra e não erravam nem um fio de cabelo, provavelmente mataram muitos dos filhos de Israel nesse dia. Lembre que os filhos de Israel estão subindo as colinas para pegar os filhos de Benjamim. E os filhos de Benjamim estão no alto das colinas. Então é muito mais fácil para eles matarem os filhos de Israel. E nesse dia, primeiro dia da peleja, 20 mil morrem. Eles voltam, consultam ao Senhor, e o Senhor diz assim, vão para a batalha. A causa é justa, vão lutar. E eles sobem para lutar de novo, e naquela segunda empreitada, mais homens morrem. Mais homens morrem. E não são pouco, são 18 mil. E eles agora olham e dizem assim, o que é que nós faremos? E aqui existe um princípio muito interessante, irmãos. Veja, obedecer a Deus nem sempre quer dizer que nós sairemos aos olhos dos homens vitoriosos. Muitas vezes a gente pensa, né, não, mas o Senhor, Ele falou isso na sua palavra e as coisas darão certo. E muitas vezes a gente está tirando o texto de contexto para fazer determinadas... Lembra das caixinhas de promessa que eu falei semana passada? Só tem coisa boa, né, dentro da caixinha de promessa. Você tira ali aquele versículo, né, faz por ti que eu te ajudarei. Aí você tira aquele outro, né, vai nessa força, campeão. Aí você tira aquele outro lá que diz assim, olha, nenhuma praga vai chegar à tua tenda, nem a Covid, então saia por aí e viva como quiser. Né? Então você vai tirando aquelas coisas ali que você diz, poxa vida, só tem coisa boa para mim. Né? Você nunca vai ter crise no casamento, seus filhos sempre serão crentes fiéis ao Senhor, puros e perfeitos. Né? Sua filha vai fundar o primeiro convento presbiteriano. Meus irmãos, só coisa boa a gente tira das caixinhas de promessa. Eu ainda tenho essa expectativa, irmãos. Por mais que eu acho que será frustrada. Mas parece que só tem coisa que a gente quer ouvir. E muitas vezes assim é a nossa vida. A gente tira texto de contexto, irmãos, e começa a pensar que aquilo ali... Lembra do Salmo 91, domingo à noite passado, né? Domingo passado à noite, a gente expondo aqui as tentações de Jesus. Veja, aquele salmo foi escrito, ele era direcionado para o Messias. Mas muitas vezes a gente lê aquele salmo, né, e muita gente deixa até a Bíblia aberta, toda empoeirada no Salmo 91, as páginas até mais amareladas lá, como se fosse um amuleto de proteção para a casa e para a vida. Não é. O fato, irmãos, é que eles saem e 2 vezes eles perdem. Mas acontece algo aqui na terceira vez. Eles se reúnem, eles choram, eles oferecem ofertas ao Senhor. A arca do Senhor está ali, existem sacerdotes ali naquele local, eles choram, eles se humilham diante do Senhor.
Veja, é a primeira vez dentro dessas batalhas. É claro que a guerra é a vontade de Deus. Deus quer disciplinar o povo. Mas a grande questão é como é que o coração está encarando essa batalha. E até então, vamos montar a nossa estratégia. Quando eles pararam para consultar o Senhor? Quando eles pararam para pedir a opinião de Deus? Senhor, tudo bem, a guerra a gente tem que ir. O Senhor já disse que é como nós iremos. Porque, irmãos, quando nós perguntamos como eu faço, o que é que você acha, como é que eu devo fazer, me ensina, nós estamos nos humilhando diante das pessoas. Nós estamos admitindo que nós não somos os senhores ou os sabedores de todas as coisas, e é isso que falta a eles. Nessas duas primeiras empreitadas que eles fazem, eles simplesmente perguntam, tudo bem, Deus, é para subir? Deus diz, é para subir. Nunca Deus diria assim, não, não é para subir, é para subir. Mas eles não perguntam como. Eles não são humildes diante do Senhor. Tá bom, vamos organizar aqui, vamos fazer agora. E eles perdem. Só que dessa terceira vez, irmãos, eles se humilham diante do Senhor. E eles perguntam mais uma vez ao Senhor, só que agora humilhados. Qual é a palavra do Senhor para eles? Subam, porque eu entreguei nas suas mãos. Irmãos, agora a sentença está completa. Veja, não eram os 400.000 homens. Irmãos, nós sabemos disso na palavra de Deus. Não foram as muralhas de Jericó suficientes para segurar ali a investida do povo de Deus, e também não foram os gritos do povo de Deus, nem a marcha que fez com que as rochas rachassem e caíssem. Sempre foi o poder de Deus. Não foi porque eles pisaram forte no Mar Vermelho e de repente ali as águas se abriram. Não foi por causa disso. Sempre foi o Senhor, irmãos. Sempre é o Senhor. Nunca seremos nós. E veja, irmãos, muitas das nossas empreitadas, elas serão justas, serão lícitas e serão bíblicas. Mas quando nós abrimos mão de perguntar ao Senhor, Senhor, como faremos? Senhor, qual a tua vontade? Senhor, amadurece-nos na tua palavra para que conheçamos mais os métodos do Senhor e menos os nossos métodos, mais a forma do Senhor do que a nossa forma. Meus irmãos, quando nós não somos humildes diante de Deus, nós passaremos e talvez até mesmo venceremos muitas empreitadas. E talvez vejamos os nossos projetos darem certo. Talvez sejamos até mesmo aplaudidos pelas pessoas que agora estão olhando e estarão dizendo assim, muito bem, campeão, as coisas estão dando certo para você. Talvez a visão empreendedora desse mundo olhe para nós e diga assim, muito bem, agora você é uma pessoa de sucesso, afinal de contas, olha o que você fez com esse negócio. Meus irmãos, talvez tenhamos os aplausos do mundo, mas sejamos derrotados diante do Senhor por causa do nosso orgulho. E aqui Deus está ensinando algo ao seu povo e nos ensinando nessa manhã também. Eles se humilham diante de Deus e o Senhor diz, eu os entreguei nas suas mãos. Foi o Senhor, irmãos. Final do versículo 28, respondeu o Senhor, subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Na sua responsabilidade, Israel agora, obedecendo ao Senhor, articulou um plano completamente diferente. Eles aprenderam com as derrotas a confiar no Senhor, a depender do Senhor, mas também a serem um pouco mais inteligentes quanto ao que fazer. E aí eles armam uma emboscada e fazem com que os filhos de Benjamim desçam as colinas e venham para campo aberto. Alguns outros homens são destacados para destruírem a cidade de Gibeá e pôr fogo naquela cidade. Meus irmãos, o que acontece aqui é que Benjamim será praticamente todo destruído. Todo aquele exército do começo foi dizimado. O restante dos homens da tribo, praticamente todos foram dizimados. Mais de 25.000 homens
sem contar aquele primeiro exército, foram mortos a fio da espada. Mas não só isso, irmãos, os homens de Israel também passaram a fio da espada. Os outros homens, anciãos, crianças, animais, mulheres, tudo que existia, tudo que tinha vida lá, foi passado ao fio da espada. Com exceção, irmãos, de um pequeno grupo que se refugia na penha de Rimom. 600 homens. Imagine, irmãos, toda uma tribo foi dizimada e 600 homens é o que sobra dela. 600 homens. O fato é que Deus estava disciplinando a tribo de Benjamim, irmãos. E nós temos um equivalente espiritual aqui. Deus não nos chama a sair por aí pegando a espada. Ah, aquela igreja ali está pregando heresia, vamos lá dizimar todo mundo. Ah, aquela igreja lá está fazendo isso e aquilo, teologia da prosperidade, vamos lá passar todo mundo ao fio da espada. Mas há um equivalente espiritual, irmãos. Veja, aqueles homens foram mortos ao fio da espada. Mas existem processos dentro da nossa igreja que são processos de exclusão. É a pior fase da disciplina. A disciplina ela tem 3 passos. O primeiro passo dela é um passo de admoestação. A pessoa foi exortada, foi confrontada, foi chamada a atenção, não se arrependeu. Como nós somos uma igreja conciliar, ela deve ser levada ao conselho. Irmãos, vejam, a disciplina eclesiástica é um dos aspectos de uma igreja fiel ao Senhor. Não existe saúde. A igreja pode ser grande como for, pode ser pequena, a saúde dela não está no tamanho, não está na arrecadação financeira, mas a saúde dela está naquilo que a palavra de Deus coloca como sendo aspectos de saúde de uma igreja local, ou de uma denominação. E a disciplina é um desses aspectos. A pessoa é levada ao conselho e ela é admoestada pelo conselho, exortada pelo conselho. Mude de vida, cidadão. Aí, de repente, a pessoa insiste no pecado. E os passos já foram dados até aquele momento. Então, a pessoa responde agora a um tribunal, ou diante de um tribunal, a um processo formal de disciplina. E a pessoa é formalmente disciplinada. E, a depender do caso, se ele for privado, ela é disciplinada no conselho de forma privada. Se o caso for público, a disciplina acontece no conselho e é comunicada de maneira pública à igreja. Mas há um terceiro passo da disciplina que obedece àquilo que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 18. Se ele não se arrepender, considera-o como gentio e publicano. O que é que isso significa? Considera-o como um descrente. Irmãos, ele é cortado da comunidade dos santos. E para a igreja é como se aquela pessoa estivesse morta. E veja, irmãos, nós não podemos ir além nem aquém das Escrituras. Nós não temos mais comunhão com aquele que foi cortado, ou com aquela, ou qualquer pessoa que foi cortada da igreja. Isso é muito sério, irmãos, porque muitas vezes a gente quer dar um carinho e uma atenção que não são bíblicas. Significa, irmãos, que a pessoa não é mais bem-vinda nem na minha casa, porque é um inimigo da fé. Veja a gravidade que é um processo disciplinar. Nós somos chamados, na nossa formação, dessa nossa geração, a sermos tolerantes com as pessoas. E nós queremos ir além daquilo que a Escritura nos ensina. E veja, irmãos, a vontade de Deus ela é boa, agradável e é perfeita. E se a pessoa foi excomungada da igreja, meus irmãos, até mesmo entrar na casa dela, nós somos chamados a bater a poeira dos nossos pés. Aí você diz, mas isso é radicalismo. É certo, irmãos, que muitas vezes a liderança ou uma igreja ela pode se exceder. E nós vimos aqui, o Senhor mandou que aquele exército fosse disciplinado, que Benjamim fosse disciplinado, mas o povo de Deus aqui vai bem além da disciplina. Eles praticamente exterminam toda uma tribo. Sobre isso a gente vai ver no próximo sermão como é que Deus age. Mas
Eles foram além daquilo que o Senhor ordenou. E muitas vezes, irmãos, como liderança, podemos nos exceder e passar daquilo que a Escritura nos ensina. No entanto, meus irmãos, Deus estava querendo disciplinar. O Deus que vê e o Deus que age estava tratando com o seu povo. E muitas vezes nós seremos tratados pelo Senhor. Meus irmãos, ao olharmos o nosso tempo, nós somos chamados não simplesmente a ficarmos por aí propagando o que o progressismo faz no mundo, as questões de ideologia de gênero. Claro, de forma pessoal, como cidadão, você pode proclamar essas coisas e falar contra essas coisas e se posicionar contra essas coisas. No entanto, meus irmãos, pensemos o seguinte: enquanto nós, como igreja, não nos humilharmos diante do Senhor, e não nos voltarmos ao Senhor, e não largarmos essa assimilação dessa cultura pagã, meus irmãos, nós continuaremos debaixo da mão da disciplina do Senhor. Nós vivemos tempos de disciplina, irmãos. Nós vemos a violência. Pais que saem de casa e não sabem se voltarão para casa. Nós vemos a criminalidade. O que é que nós temos feito, irmãos? Muitas vezes a gente sofre, a gente olha uma postagem, compartilha, murmura, reclama da violência, mas quantas vezes nós, como igreja, nos reunimos para orar e pedir perdão a Deus e nos humilharmos diante do Senhor? Senhor, tem misericórdia do teu povo. Quantas vezes, irmãos, nós vemos, irmãos, todo esse processo de gêneros acontecendo, e tanta gente mutilada, tanta gente arrependida, tanta gente se suicida, mas é muito mais fácil para nós simplesmente repostarmos a denúncia do que nos humilharmos diante de Deus, irmãos, e orarmos ao Senhor, e pedirmos a misericórdia de Deus. E pior ainda, irmãos, é quando nem denunciamos, quando nem oramos, e assimilamos essas coisas como se elas fossem normais. E toleramos essas coisas, essas inverdades. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao Senhor. E essa é a aplicação mais clara que esse texto traz. Sabendo que temos o trono da graça aberto diante de nós. Sabemos que temos um justo juiz chamado o Senhor Jesus, a quem podemos recorrer, a quem podemos rasgar o nosso coração, as nossas vestes em humilhação, e espiritualmente nos vestirmos com pano de saco e cinza, clamando ao Senhor a sua misericórdia, sobre a igreja do Senhor, sobre esse mundo, sobre a nossa vida enquanto missionários nesse mundo, irmãos. Nós somos chamados, irmãos, a anunciarmos, nós lemos aqui no texto, quem nós éramos e quem nós somos. Na leitura de 1 Pedro, capítulo 2, irmãos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é para viver num gueto, irmãos. Não é para vivermos numa panela, mas é para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós temos um anúncio a fazer para esse mundo. E de maneira alguma, irmãos, nós podemos nos calar. Seja por ameaças, seja por qualquer outra coisa, nós somos chamados a anunciar. A boca fala, irmãos, daquilo que enche o nosso coração. Se o prazer em Cristo, se a alegria de Cristo, se a vida de Cristo, se é isso que enche o nosso coração, meus irmãos, nós somos chamados a anunciar esse mundo. Nós somos chamados a pregar, irmãos. Até aquele dia, quando o Senhor voltar ou nos tomar para si, nós somos chamados a anunciar. Nós não somos chamados, irmãos, à covardia. Nós não somos chamados à acomodação. Nós somos chamados à pregação, a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Corrigindo, repreendendo, disciplinando, exortando, pregando. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, irmãos. É por meio da sua igreja que Deus exorta esse mundo ao arrependimento, a voltar os olhos para Cristo Jesus. Esse é o chamado da palavra de Deus para nós. Somos disciplinados porque somos filhos.
Não somos melhores do que os de Benjamim. Mas somos chamados a não entrarmos, a vivermos a mesma tolice de Benjamim. Somos chamados ao arrependimento, irmãos. E ao retorno ao Senhor.